Brígida, falando ali também sobre a alimentação, né? Que Sim. o pessoal tem muito aliás, ainda tem, né? Mas alguns já estão declinando, de que a galinha só é caipira a pé dura. Eles não colocam, muitas pessoas não acreditam que essa Isabral, a Embrapa, elas sejam caipira. E como você deixou bem claro aí, é a galinha caipira. Aqui não tem alimentação por ração ou alimentação transgênica, né? Orgânica que não tem transgênico. E a ração tem que ser feita pelo agricultor, né? Com produtos vegetais e não com antibióticos. Então, a toda galinha de raça, por exemplo, Isabral, Embrapa, Gigante Negra, ela pode ser tanto de granja como caipira. O que vai variar dela é a ração que você está dando. É Eu o mesmo tenho. manejo, né? É o É, manejo é, que você faz, né? exatamente. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que não gostam do ovo da Isabral porque ele é um ovo grande e marrom. Marrom tipo quase vermelho, igual esses que vendem no mercado, esses ovos vermelhos de granja. Então tem muitos que não preferem comprar ele. Já eu tenho clientes que conhecem minha granja, conhecem a alimentação que eu dou e preferem porque ele é um ovo grande e é um ovo caipira. Entendeu? Eles sabem a alimentação que eu dou, sabem que não é ração comprada em mercado e tal, não tem antibiótico, então eles compram, preferem os grandes. Já outros clientes preferem os ovos mais claros, os ovos azuis. Então eu sempre fico nesse balanço para ver qual cliente gosta de qual e vou trocando. E Por a, isso e que a a fase, gente. e a Sim, fase de pode postura concluir, tá? também, a fase de postura também depende da ave, ela pode ser de 70 a 90 dias. Tem aves que conseguem ficar até 90 dias ainda, ou 90 semanas produzindo. Uhum. E por isso a gente falou assim, com base na preferência do mercado local. É importante você saber o que seu mercado está querendo. Como eu disse, tem pessoas que não gostam de ovos azuis, acham estranho. Tem outros que, como você disse, não querem ovos marrons muito grandes porque acham que não é caipira, né? Então é isso que a gente vai vendo o que o mercado está pedindo. Tudo é questão cultural, né? Eu já vi até gente de querer que o ovo saia sujo para poder acreditar que ele é caipira. Só acha que é caipira com ovo sujo. Já passou por isso, Thiago? Já alguns, por exemplo, porque assim, o ovo, caipira, a gente não pode lavar. Então, no máximo, o que eu faço é pegar, quando está muito sujo, eu pego um guardanapozinho, né, úmido, e dou uma passadinha para dar uma limpeza, porque tá lá, sujo de bosta e tal, né? Você vai chegar para vender para uma pessoa um ovo sujo de bosta, mas tem gente que já falou assim: ah, esse ovo não é caipira, não tá sujo, o ovo tá limpo, não é caipira, não. É. Olha, esse é um detalhe Inclusive, importante que você traz, né? Esse é um é, detalhe importante que o Tiago traz, que é o ovo caipira não pode ser lavado. nenhum ovo, na verdade, ele pode ser lavado, porque o ovo ele é poroso. A casca dele penetra se você colocar. E a recomendação, eu tive até domingo aí com o Thiago na propriedade dele, fui lá conhecer, e eu até falei a ele, a recomendação é que se recolha o ovo no mínimo 2 vezes por dia, chegando até 3 vezes, de manhã, meio-dia e de tardezinha, justamente para não deixar o ovo no ninho, para ele não se contaminar, ele não ficar sujo, a galinha fica subindo por cima dele. Não é recomendado que isso aconteça. Ótimo. Gente, tem E uma aí, vamos pergunta dar, então. diga. Como é que, já que não pode lavar o ovo, como que faz então para higienizá-lo? Faz a coleta dele 3 vezes por dia, não deixando ele ficar no ninho. Mas no caso do Passa. Covid, Não Pega, tem, que eu pega, saiba, não chegou Covid ainda não. gente, eu tô lavando todos os ovos, gente. Não, menina, não faça isso não, não faça isso não. se você lavar, Jô, a taxa de duração dele é muito pequena, entendeu? A chance dele perder é muito grande. Ainda mais assim, Gente, ainda mais ovos que você não sabe quanto tempo tem que estar no mercado, né? Tem essa questão.
Não, eu compro aqui da feira, do povo, galinha Não, mas- caipira, só que eu lavo Não. tudo com essa coisa de pandemia, eu tô tacando sabão nos ovos, gente. Não faça isso, Não, não faça faz isso. isso não. Não, Não pode não. lava não, filho de Deus, não lava não. Não pode lavar não, Ju. tá bom. Vocês é que mandam. Mas se você observar, né, a casca, ela é bem porosinha. Se você compra um ovo caipira, por exemplo, e você não tem ideia de quanto tempo tem, né? E se está choco ou não, você pode fazer assim, um rolinho e colocar contra a luz, e aí você vê se ele está bom. Isso eu me lembro de fazer em criança, viu, gente? De coletar os ovos e depois minha mãe ficava olhando um por um, se estava choco ou não. Porque às vezes perdia ninho, né? Os ninhos achavam Essa técnica também é usada, Brígida, para fazer quando está fazendo quando ele está chocando o ovo para poder virar pinto, né? Aí você coloca ele contra a luz assim para ver se já fecundou, se já tem um embrião vivo dentro. É uma técnica também muito usada. Sim, sim. Mas o que acontece quando lava? Tecnicamente. Ju, pode ter, por exemplo, bactérias, né, da água, pode estar, como ele é poroso, ele pode estar passando. O movimento da água também passando nos ovos, ele diminui o tempo de validade, né, do ovo. Digamos que esse ovo aí duraria em sua geladeira umas 2 a 3 semanas sem virar, sem apodrecer, né? Ele poderia passar, por exemplo, 1 semana e meia, 1 semana. Então tem muitos fatores que podem estar influenciando. Entendi. Parei agora de lavar. Tem Chega. mais uma pessoa que falou, ele escreveu ali que também lava, não sei quem foi. Thaísa. Ai, que bom, que eu tava me sentindo um ET, gente. Agora eu me senti parte. Eu confesso que eu já fiz isso também, eu não sabia, tô aprendendo aqui agora. Bom, gente. Bom, vamos lá, galinha caipira de corte, né? Então, uma coisa importante para a galinha caipira de corte é a substituição do galo a cada 6 meses. É interessante, porque a galinha poedeira, ela não precisa do galo, tá? Mas a de corte, você também faz a substituição aí por 6 meses. E essa prática é altamente recomendada para evitar que os galos não cruzem com as suas filhas, né, o que ocasionaria consanguinidade entre os animais. Por isso essa substituição. Deixa eu falar um pouquinho, Brígida? Pode. Isso aí que você acabou de falar me lembrou o pessoal de Mateus apareceu aí. Boa tarde, gente, tudo bom? Sirlene também chegou aqui nesse instante, deu boa tarde. E me lembrou isso que você falou lá, a comunidade deles. O projeto deles lá, eles receberão galo de raça, para cruzar com as galinhas que eles já têm. E aí, o que vai acontecer? Eu até falei isso a eles na última visita que eu tive lá. Nós faremos lotes. Por exemplo, o produtor A vai pegar o galo dele e cruzar com as galinhas da produtora B. E vice-versa, entendeu? E sempre separando os lotes para poder tomar cuidado com isso que você acabou de falar aí, o problema genético, né? Que pode dar problema de nascer defeituoso, de não produzir, tudo isso. Então a gente tem que ter essa atenção para poder fazer esse melhoramento genético. E aí, o que acontece? O primeiro cruzamento, ele já vai ter 25% do sangue do galo. O segundo 50% e até chegar ao quarto cruzamento, ele se tornar um puro por sangue, que é entrando a raça na pedura, né, entre aspas, digamos assim, até ela ficar 100% pura, uma raça pura. Sim. E é interessante, eu não coloquei aqui nos slides, poderia ter colocado, mas depois eu posso buscar aqui e colocar em tela durante a apresentação dos meninos, por exemplo, eu posso fazer isso, e eu acho que é um acompanhamento que o Lucas provavelmente já deve estar fazendo, que é essas tabelas, né, de acompanhamento, tanto da produção de ovos, quanto
da recria, né, e dos nascimentos. Então, esse controle é importantíssimo que seja feito no caso das galinhas caipiras comerciais. Então, fazer todo um acompanhamento através dessas anotações, né? Em geral, o agricultor familiar, a produtora que cuida das galinhas, em geral, já tem isso. Às vezes eu vejo aqui um rapaz que trabalha aqui, ele anota até assim na parede, é muito engraçado, eu dei até um giz para ele, porque ele anota tudo. Tal dia nasceu não sei o quê, tal dia... Então, ali é um histórico, né? Mas você pode fazer isso de forma mais organizada e mais sistematizada. Eu não sei se Lucas já vem trabalhando, se o Matheus já vem trabalhando aí também nessa sistematização, mas que é importante exatamente para essas substituições, para que não haja essa consanguinidade, né? E para que você tenha sempre um plantel de qualidade, né? E aí, para as galinhas de corte também, é importante a ação, né, para cada fase de crescimento. Então, porque em cada fase ela vai precisar de determinadas substâncias, né? Como a gente, quando criança, né, você precisa de cálcio, precisa tomar leite. Depois de adulto, você não precisa tomar leite, não precisa mais cálcio. Mas quando criança precisa. Então, assim também é a alimentação das galinhas caipiras. De acordo com a fase de crescimento, você vai mudando aí a alimentação. Manter o calendário de vacinas. As vacinas, elas são usadas e devem ser usadas, né? Aquelas vacinas já tradicionais, e manter o ambiente de produção dos animais e de abate sempre limpos, né? Isso é fundamental. Então, o galinheiro não é para ser sujo, né? O galinheiro ele tem que ter uma manutenção ali também de limpeza. E o local de abate, mais ainda, né? Porque o local de abate é onde você vai limpar a galinha ali se você vai abater e vender abatida, né? Aqui na feira de Piatã, a gente já sabe, tem as pessoas certas que levam já a galinha abatida e você já compra a galinha limpa, preparada, só botar na panela, né? É muito comum nas feiras. E isso traz uma questão muito importante, que são os sistemas de inspeção municipal. Ontem, inclusive, eu estava tendo participando de uma reunião onde a gente estava discutindo essa questão do SIM, né? Desse sistema de inspeção, que hoje é obrigatório, mas que, para facilitar, se passou isso a nível municipal, mas os municípios não têm técnicos suficientes para atender. E aí eu estava conversando com o João Alberto, que alguns de vocês conhecem, que ele é do consórcio, ele é secretário executivo lá do consórcio dos municípios da Chapada, o consórcio Chapada Forte, e eu perguntei para ele, João Alberto, vocês no consórcio têm uma equipe, porque precisa de um zootecnista, precisa de um agrônomo em determinados casos, ou uma nutricionista, né? E ele me disse que eles estão discutindo isso, mas que até hoje só 5 municípios, dos 13 municípios que fazem parte do Chapada Forte, só 5 se interessaram em contribuir para que todos tivessem uma equipe técnica para atender a todos, né? Então, eu acho, gente, que nós estamos em momentos também de pensarmos sobre isso, né? Para nós cobrarmos aí dos nossos candidatos. Olha, eu preciso de um sim. Aí é para galinha, para abate de galinha, é para
para avoadores, tudo isso hoje precisa desse sistema de inspeção municipal. Tudo que eu industrializo, certo? Ou semi-industrializo, eu preciso desse. Bom, então, a alimentação das galinhas caipira, elas devem ser alimentar de grãos, restos de comidas, e aqui eu falei lá no início com vocês que eu ia mostrar para vocês, lá está o galinheiro, aí ó, tem um corredor aqui, esse corredor ele pode ser móvel, certo? Onde eu abro a porta lá, elas saem para pastar, e elas não vão na horta, certo? Elas podem pastar fora aqui da horta. Então, tem esse aqui. E aqui, ó, é um pasto mesmo. Inclusive, se planta determinados tipos de gramíneas adequadas à pastagem. Então, as galinhas, elas devem pastar. Elas devem sair. Elas não devem ficar confinadas, certo? Elas devem, porque isso aqui vai ajudar na musculatura, vai ajudar na alimentação, ela vai ter uma diversidade de alimentos, né? E, em alguns casos, as galinhas, elas recebem 50% de ração balanceada e o restante dos nutrientes são obtidos aqui nesses pastos. Outra coisa, gente, que é fundamental, elas comem insetos. E escorpião. Então, se é perto de casa, deixa elas pastarem por ali e elas vão fazer uma limpeza ali para a gente também, né? De aves alternativas, eles vão assim. E essa associação, ela só reconhece como galinha caipira aquelas aves alimentadas com ração. E aí é completamente proibida a utilização de melhoradores de base antibiótica no seu manejo, aquilo que nós falamos lá atrás, certo? Então, é muito melhor que ela procure aqui o que comer e ela vai comer bem, ela vai pastar bem aqui também, sendo que aqui, inclusive, a gente vai jogar os restos, tá? Os restos aqui, ela vai ficar feliz, né? E, atualmente, isso aqui é uma coisa que eu quis chamar bastante atenção. O milho e a soja representam a base da alimentação das galinhas caipiras. Entretanto, estes produtos são commodities e sofrem variações de acordo com as balanças comerciais internacionais. É por isso que, às vezes, aumenta o preço, baixa o preço, depende de bolsa. Então, a gente não deve... E sem contar esse problema da transgenia. Hoje, milho transgênico e soja transgênica. Então, a gente... O ideal, tá? Não sei se nós vamos todos conseguir fazer isso, mas o ideal é que você plante o milho crioulo, de preferência, né? Para que você alimente as suas... Porque aí você evita essa... É difícil. Diga, Tiago. Foi o Tiago que pediu? Foi. Eu fiz um curso naquele evento que a gente ia ter lá, que seria lá em Vitória da Conquista, Guanambi, do IF, né? Do IF Baiano. Guanambi. E aí, eu soube de duas substituintes, tanto do milho como da soja, que são alternativos, né? Que podem estar sendo utilizados. A soja, por exemplo, ela pode estar sendo substituída pela moringa.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.